Olá, gente bonita, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o professor Anderson. Então vamos lá para a nossa aula de física e vamos falar ou retomar o princípio de Arquimedes e falar um pouquinho sobre o empuxo e a condição de flutuação, tá? Princípio de Arquimedes é o empuxo e a gente viu aqui nessa figura, já falamos sobre ela, sobre os balões lá na Capadócia, em que esse fenômeno ocorre devido a uma força. Que força é essa? A força de empuxo, tá certo? Então vamos começar a nossa aula. Gente, nessa imagem nós temos uma pessoa segurando uma outra pessoa que está dentro da piscina. Por que é possível isso? Por que aquela pessoa que está fora da piscina consegue se suspender com uma certa facilidade essa pessoa que está dentro da piscina? Devido a uma força, já sabemos, que é a força de empuxo, que está na direção vertical e sentido para cima. Então, a força que está empurrando a pessoa para cima, tá? Contrariando a força peso da pessoa. Então, é por isso que nós temos uma certa facilidade para fazer com que o corpo boie na água. Devido ao quê? A força de empuxo. Tá? E essa força de empuxo é dado, ou ela depende, da massa específica do fluido que está envolvido no corpo, nesse caso a massa específica da água, vezes quem? O volume deslocado, quanto esse corpo está deslocando de água, né? Vezes a aceleração da gravidade naquele local. Tá certo? Muito bem. E aí, sobre a unidade de medida, como o empuxo é uma força, a unidade de medida é o Newton, tá certo? Muito bom. Agora, condição de flutuação. Quando que um corpo vai flutuar ou quando que um corpo vai submergir? Vamos dar uma olhada nessas fotos e a gente está vendo um navio e a gente está vendo pessoas boiando em um lago e um navio aqui navegando no mar, certo? Por que isso acontece? Apesar de o navio ser constituído por materiais mais densos do que a água, ele continua boiando, ele continua navegando. Por que isso, gente? Por quê? Porque a força de empuxo ela é muito maior relacionada ao peso do navio. Isso acontece porque o navio ele está bem dimensionado. Ele está deslocando uma quantidade significativa de água. Então, fazendo com que o empuxo seja maior do que a força-peso. Tá? Por isso que ele boia. Agora, vamos imaginar, se esse navio não tivesse esse formato, ele tivesse um formato esférico, um formato maciço, ele também boiaria? Não, né? Não boiaria. Por quê? Porque o volume de água deslocado não seria suficiente para fazer com que o empuxo se tornasse maior do que a força-peso do navio, certo? Muito bom. Aqui embaixo, então, só para a gente relembrar, eu tenho aqui as equações para a força-peso e a força de empuxo. E aí nós vamos fazer comparações para verificar se corpos podem boiar ou submergir. No caso de flutuação, para que isso ocorra, é necessário que a força de empuxo seja maior do que a força-peso. Então a gente vai fazer a comparação daquelas equações. A força de empuxo é a massa específica do fluido, vezes o volume deslocado ou submerso, como está aqui, né, vezes a gravidade. Tem que ser maior do que a força-peso, massa vezes a gravidade. E aí, matematicamente, a gente pode simplificar essas duas equações. Simplificar a gravidade com a gravidade. Então, nós temos que a densidade do corpo vezes o volume do corpo é menor do que a densidade ou a massa específica do fluido vezes o volume submerso. Certo? Muito bom. Aí temos que, para o caso de flutuação, a densidade do corpo tem que ser menor que a massa específica do fluido. Então, essa é a condição para que um corpo flutue. A densidade do corpo tem que ser menor do que a massa específica do fluido.
Ah, professor, posso decorar isso aqui? Pode decorar. Mas interessante é que você entenda que essa desigualdade ela vem dessa condição em que o peso é menor do que a força de empuxo, tá certo? No caso de submersão, a submersão vai ocorrer quando a força-peso é maior do que a força de empuxo. Isso tem lógica, né? Se a força-peso é maior do que o empuxo, o corpo vai afundar. Agora, substituindo a força-peso, é a massa do corpo vezes a gravidade. Tem que ser maior do que a massa específica do fluido vezes o volume de fluido submerso, ou o volume de fluido deslocado, o volume do corpo submerso, né? Que é igual, tem que lembrar, que o volume do corpo submerso e o volume de fluido deslocado é a mesma, tá certo? Vezes a gravidade. Novamente, simplificando essa desigualdade, temos, simplificando o fator gravidade, temos que a densidade do corpo vezes o volume do corpo é maior que a massa específica do fluido vezes o volume deslocado ou volume submerso. Deixa eu ver se eu consigo tirar essa minha imagem daqui. Tá difícil para tirar, vai acabar não saindo. Mas embaixo nós temos o seguinte, que a densidade do corpo é maior do que a massa específica do fluido. Vamos voltar aqui em cima um pouquinho e você vai entender. Ó. Quando eu simplificar o volume do corpo com o volume deslocado, que na verdade são iguais, eu tenho que a densidade do corpo é maior que a massa específica do fluido. Tá certo? Muito bom. E aí aqui nós temos um exemplo. Olha só, nós temos um quadro que já está preenchido, mas só para a gente poder então praticar e a gente entender o que está acontecendo em cada caso. Vamos fazer a relação de peso e empuxo. Quando o peso é maior do que o empuxo, qual que é a representação vetorial? Olha só, o peso ele tem um vetor para baixo e o empuxo vetor para cima. É maior o peso do que o empuxo. Quando eles são iguais, o vetor peso tem a mesma medida que o vetor empuxo. Quando o peso é menor do que o empuxo, quando o peso é menor do que o empuxo, nós temos o caso de flutuar, tá certo? Aqui está flutuando, aqui o corpo permanece onde você deixar, porque o peso é igual ao empuxo, e nesse caso ele afunda, porque o peso é maior do que o empuxo. Retomando, peso menor do que o empuxo, então o vetor peso ele tem uma medida menor do que o vetor empuxo. Agora, sinal do peso aparente. Aqui, olha só, uma nova definição. Peso aparente é dado pela força-peso menos a força de empuxo. Então, quando falarmos de peso aparente, nós temos força-peso menos a força de empuxo. Então, o peso aparente, nesse caso, é positivo. Por quê? Porque a força-peso é maior do que a força de empuxo. Nesse caso, o peso aparente é igual a zero, porque o peso do corpo é igual ao empuxo. Nesse caso, o peso aparente é negativo, porque a força-peso é menor do que a força de empuxo. Tá certo? Muito bom. Afunda ou sobe? Se o peso é maior do que o empuxo, acontece o quê? Afunda. Se o peso é igual ao empuxo, o que acontece? Equilíbrio totalmente submerso. Então nós temos o corpo em equilíbrio no fluido, tá certo? Ele vai ficar então submerso com todo o corpo deslocando a mesma quantidade de volume de fluido em relação ao seu volume, tá certo? Muito bom. E aí nós temos aqui no caso em que o peso é menor do que o empuxo. Se o peso é menor do que o empuxo, então esse objeto vai subir. Relação entre densidade de um corpo e do fluido. No caso de afundar, a densidade do corpo é maior do que a densidade do fluido. No caso de equilíbrio, no caso em que o peso é igual ao empuxo, então a massa específica, ou densidade, né? Massa específica nesse caso, é igual à massa específica do fluido.
No caso em que o corpo vai subir, o empuxo é maior do que o peso, então a massa específica do corpo é menor do que a massa específica do fluido. Só lembrando lá dos balões. O balão sobe por quê? Porque a massa específica do balão, né, a massa específica do balão do corpo é menor do que a massa específica do fluido, da atmosfera, tá certo? Muito bem. Gente, então é isso, o conteúdo que nós temos para princípio de Arquimedes, empuxo e condições de flutuação. Aí tem alguns exercícios que eu vou deixar para vocês aí, vamos praticar, tá? Certo? E qualquer dúvida nós podemos tentar esclarecer. Um abraço a todos, fiquem com Deus.